Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo o que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, antes de nós começarmos mais esta oficina de oração, eu gostaria de lembrá-los que nós estamos já no nosso 7º encontro. Hoje é o nosso 7º encontro, e para isso eu vou trabalhar com vocês hoje uma questão muito mais prática do que um exercício como eu tenho feito. É preciso que durante esse tempo todo, e aí nós temos que olhar para aquilo que já foi feito até agora, dentro de cada um dos dias, é preciso que nós façamos uma espécie de síntese de como nós caminhamos nesses últimos dias. É importante porque a gente vai começando a entrar em processos um pouco mais diferenciados. Hoje eu vou trabalhar, como eu disse, com uma questão mais prática. Por quê? Porque o próximo assunto nosso, que segue a sequência da formação espiritual de Henri Nouwen, é trabalhar do ressentimento à gratidão. É o 4º movimento que nós iríamos trabalhar. E eu acredito que surgiu fortemente dentro de mim essa necessidade de dar uma pausa neste 4º movimento, para que nós possamos introduzir alguns aspectos que depois vão nos ajudar a fazer este movimento espiritual. Eu vou me utilizar hoje como subsídio para a nossa reflexão o livrinho do Inácio de Laranja, O Encontro, Manual de Oração. E como eu disse, serão 2 pontos muito práticos. Então, hoje eu não vou me delongar tanto, porque serão coisas bastante específicas que nós precisamos olhar e observar. Lembrando que nós já passamos por Gênesis, capítulo 12, do 1 ao 9, onde nós refletimos sobre a nossa vida de oração, sobre o que eu tinha trago dentro do meu coração, quais eram essas mudanças profundas que precisariam existir para que nós saíssemos da obscuridade e chegássemos à transparência. E vimos que a oração era o instrumento primeiro para que essa obscuridade fosse sendo assim então traduzida, iluminada por Deus, transformando-se em luz, em graça, em fé, em amor. Depois nós vimos em Gênesis 18, 16 a 36, um movimento bem diferenciado, onde lá nós refletíamos como que nós estávamos, qual era a nossa abertura diante de Deus, em que aspectos, em que áreas da minha vida nós estávamos então fechados para Deus, e como que eu de alguma maneira estava disposto a querer me ver liberto dessas realidades, dessas áreas que iriam me consumindo aos poucos. Aqui nós fizemos um movimento bonito de Deus, deixando que os passos de Abraão nos seguissem e nos movessem. Aqui nós vimos de forma muito bacana e interessante o modo como Deus ele vai perscrutando os nossos corações e vendo a abertura do nosso coração. Abertura essa
que é necessária não só para ele, como também para as outras pessoas. Nós seguimos o nosso terceiro dia com o texto base de Lucas 9, 28 a 36. E lá nós refletimos a transfiguração do Senhor e como essa transfiguração ela nos levava da tristeza à alegria. Também observamos nesse dia quais eram as nossas xícaras que estavam cheias e como era necessário que nós as esvaziássemos. Pedi que vocês também refletissem um pouco sobre a questão de estar na montanha ou sair da montanha e ir para o vale. Uma vez que na montanha nós fazemos um encontro com Deus, aí então descemos para o vale, para que este encontro, uma vez vivenciado com Deus, possa efetivar-se lá na nossa vida prática. E assim seguimos no quarto dia com 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18 a 25. E ali era só uma tentativa de mostrar para nós o modo como nós temos reagido mediante as situações que temos passado. Um alerta. Nós que precisamos estar em alerta, em vigilância, onde colocamos a nossa esperança ou não. Assim, no quinto dia, nós refletimos 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 12 ao 22, e lá eu usava de duas citações importantes, uma de Madre Teresa e outra de Carl Seth, ambos afirmando a necessidade da fidelidade e ambos afirmando que era necessário fazer um encontro dentro de nós, voltar-se para nós, para que buscássemos lá a presença de Deus. Deus que muitas vezes está escondido dentro de nós, porque nós impedimos que Ele realmente apareça, se transfigure dentro de nós. E no último dia, ontem, nós refletimos sobre Emaús, né? Que foi um belo texto de Emaús que nós rezamos juntos. Tivemos a oportunidade de olhar para os nossos dramas, para as situações pelas quais nós estamos vivendo, muitas vezes diante das lamentações que fazemos. E hoje, então, chegou o momento de nós falarmos um pouquinho sobre duas coisas, que é problemas de perdão e como viver o deserto. São duas coisas. Os problemas de perdão e como viver o deserto. Porque eu acredito que são duas realidades mais complexas de nós vivermos. O perdão e o deserto. Então, de forma muito prática, eu vou dar algumas pistas sobre a questão do perdão que nos é proposto. Depois, eu vou trabalhar isso de uma forma um pouco mais concisa, um pouco mais sólida, detalhada, com dois outros autores, Francisco Gatti e Padre Rufus Pereira. Eu quero destrinchar esse tema, mas hoje nós vamos trabalhá-los apenas do ponto de vista prático. Nós nos sentimos muitas vezes ofendidos e geralmente a falta de perdão ou as mágoas que geramos são justamente em funções das ofensas causadas. Essas ofensas podem ser em virtude de relacionamento, questões econômicas, familiares, conjugais, relacionamentos de amizade, vínculos de confiança que foram se quebrando, decepções que foram se gerando em função de vários comportamentos adquiridos. E muitas vezes essas ofensas geradas por nós
causam muitas consequências na nossa vida. Agora, uma coisa é preciso que nós entendamos: perdoar é abandonar ou eliminar um sentimento adverso contra o irmão. Veja bem, olha a minha afirmação: perdoar é abandonar ou eliminar o sentimento adverso contra o meu irmão. Aqui eu não estou falando que nós vamos esquecer, eu não estou falando que nós temos que colocar um pano quente em cima disso. Não, eu estou dizendo que perdoar significa nós abandonarmos e eliminarmos o sentimento que nós nutrimos dentro de nós em relação a determinada pessoa pela qual nós nos ofendemos. E isso exige de nós vontade, exige de nós uma capacidade de concentração e exige de nós um querer forte. Quem sofre quando há uma situação de não perdão? O que odeia ou o que é odiado? Quem é que sofre mais? Aquele que odeia ou aquele que é odiado? Bom, nem era necessário ler, estudar sobre isso, mas na vida prática nós sabemos claramente que quem sofre mais é justamente aquele que odeia do que aquele que é odiado. Porque ele vai nutrindo dentro de si e aos poucos ele vai se envenenando com aqueles sentimentos, com as lembranças que ele deseja rememorar dentro dele. E isso vai se tornando adubo. E esse adubo vai fazendo com que aquela sementinha vai crescendo, crescendo, crescendo. E a ofensa que uma vez foi plantada diante de uma situação que às vezes nem propriamente foi intencional, ocasional, ou se o foi, está lá de fato concretamente, mas enfim, em função disso nós vamos colocando adubo e essa sementinha brota, cresce e se torna um grande arbusto dentro de nós. E assim nós vamos verdadeiramente sofrendo. Quando nós nos deparamos com a pessoa, a gente sofre. Quando a gente pensa nela, a gente sofre. Quando a gente vive, relembra situações, a gente sofre. Por quê? Porque dentro de nós ainda existe algum senso de justiça, algum senso de vingança, algum senso de revolta, alguma coisa que engatilha esse meu sofrimento. O que é odiado geralmente vive feliz em seu mundo. O que cultiva o rancor parece-se a quem agarra uma brasa ou quem atiça uma chama. Pode parecer que a chama queima o inimigo. Não, queima quem lança a brasa. O ressentimento só destrói o ressentido. É ele que se autodestrói. É ele que se permite ser afetado pelo outro. O amor próprio é cego e suicida. Prefere a satisfação da vingança ao alívio do perdão. E geralmente quem tem dificuldade de abandonar, eliminar, dar o perdão, ofertar o perdão, é aquela pessoa que é muito egoísta, muito dura, uma pessoa autocentrada demais, uma pessoa que é inflexível,
Uma pessoa que vive o mundo apenas na perspectiva do branco e do preto, essas pessoas sofrem muito. Mas loucura é odiar e não perdoar. É como armazenar veneno dentro das próprias entranhas. O rancoroso vive uma eterna agonia. E como é difícil. É como se fosse uma cola que gruda na gente. E aquilo fica lá dentro, remoendo, remoendo. Quem de nós não passou por essa situação? Quem de nós nunca viveu, está vivendo e possivelmente viverá uma situação dessa? Somos humanos e todos nós estamos suscetíveis a isso, a essa cola, esse rancor que gruda em nós e nos faz sermos rancorosos, nos coloca numa situação de agonia interior, vai nos ferindo cada vez mais. Uma coisa eu posso garantir para vocês: não existe no mundo nenhuma fruta mais saborosa do que a sensação de descanso e alívio que se tem ao perdoar. Assim como não há fadiga mais desagradável do que a produzida pelo rancor. Vale a pena perdoar, mesmo que seja só por interesse, porque não há terapia mais libertadora do que o perdão. O perdão liberta a gente. O não perdão nos torna escravos, faz a gente sofrer. E sabe quando que a gente muitas vezes é incapaz de dar o perdão? Quando a gente se reveste de um papel de justiceiro. Quando a gente se reveste de um papel de juiz. Quando nós nos revestimos desta realidade, é praticamente impossível de nós perdoarmos. E aí nós precisamos olhar para Jesus e perceber que em nenhum momento Jesus se revestiu destes papéis. Pelo contrário, em todos eles, em todas as situações de perdão dado por Deus, Deus se inclinou. Deus desceu até nós. Deus rebaixou-se para que de onde nós estivéssemos, pudéssemos com Ele levantar. Essa é a grande questão. Não é necessário pedir perdão, às vezes, por palavras, porque, às vezes, o processo de perdoar, quando se inicia, por questão de orgulho nosso, por dificuldade nossa, por ainda não compreendermos a situação como ela deveria ser compreendida ou como ela é, nós temos dificuldade de verbalizar. Mas muitas vezes basta um cumprimento, um olhar benevolente, uma aproximação, uma conversa. Esses são os melhores sinais de perdão. Se quebra algumas barreiras na simplicidade, num sorriso, num abraço, num aperto de mão. Com essas situações vai se quebrando o gelo que reveste o coração. Se descongela e deixa o coração pulsar. Às vezes, acontece o seguinte:
A gente perdoa e sente o perdão, mas depois de algum tempo renasce a aversão. Isso é normal, né? E eu já ouvi várias vezes: padre, mas eu não perdoei porque eu não esqueço, porque é difícil. Isso é uma coisa. Já disse no início que não é esquecer. Padre, mas todas as vezes eu já perdoei fulano, beltrano, ciclano, mas de vez em quando eu vejo essa pessoa, algo dentro de mim me incomoda. Amados, o perdão muitas vezes, dependendo da ferida, tal como ela foi profunda, ela exige mais curativos. Vamos pensar do ponto de vista físico. Quando nós nos machucamos e a ferida é muito profunda, quantas e quantas vezes não são necessárias fazer curativos? Às vezes arranca-se aquela casca, surge-se então uma nova, até que definitivamente a pele se restaure. Leva um tempo, dependendo da profunda ferida. Mas o que é necessário, em meio a este tempo, é necessário abertura. É necessário sinalizar, como bem disse o texto, que se está disposto a este perdão. É preciso ter essa atitude. Agora, você pode fazer vários exercícios. E aqui ele dá vários exercícios. O primeiro deles é pegar um livro, o texto de Jesus no Horto das Oliveiras, lá em Getsemane, rezar aquele texto, no sentido de tentar compreender quais são os sentimentos de Jesus. No filme A Paixão de Cristo, esse filme ele é muito bom. É um dos melhores filmes que retratou a paixão do Senhor. Esse filme, Paixão de Cristo, para quem está com dificuldade de perdoar, ele é extremamente recomendável. A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Olha, assista e tente se colocar no lugar daquele homem. Tente encontrar os sentimentos que levaram aquele homem, Jesus, que é homem e Deus, a fazer o que fez. Aqui o exercício diante do texto bíblico de Getsemane é assumir os sentimentos de Jesus, é enfrentar os meus sentimentos. Então vejam, são duas pontas. A primeira, eu vou me deparar com o texto bíblico, com a pessoa do Cristo, com todas as suas características, vou fazer o exercício de adentrar nos sentimentos dele, tentando descobrir o que foi para Jesus viver aquilo, e logo em seguida eu vou me confrontar com os meus sentimentos. Porque é claro, Cristo estava diante de toda uma multidão, e de modo particular os sumos sacerdotes, que queriam prendê-lo e matá-lo. E logo em seguida tem eu, com aquela situação pela qual eu estou vivendo. E aí eu vou fazer o confronto dessas duas realidades. Daqui eu preciso deixar Deus iluminar pela força do seu Espírito o que eu preciso, o que é necessário que eu faça para Deus.
A segunda coisa importante é observar quem é este outro que está diante de nós. Se compreendêssemos, não seria preciso perdoar. Por quê? Às vezes, nós julgamos o outro a partir dos entendimentos e das categorias que nós fazemos. Sim, porque nós vemos, nós vivenciamos. Acontece que nós temos uma impressão, um olhar, uma avaliação que eu faço do fato. É necessário tentar entrar no lugar deste outro, porque de fato existem situações em que é preciso estar no lugar do outro. Não estarás atribuindo a essa pessoa intenções perversas que ela nunca teve? Afinal, quem está enganado? Se ele te faz sofrer, já pensastes que tu o estarás fazendo sofrer também? Vai ver que ele nem disse o que te disseram que ele disse. Vai ver que o que disse em outro tom ou em outro contexto e você interpretou ou te disseram de outra forma. Ele parece orgulhoso? Não é orgulhoso. É tímido, talvez. Parece um obstinado? Não é obstinado. É um mecanismo de autoafirmação? Talvez. Sua conduta parece agressiva contigo? Não é agressividade? Pode ser autodefesa? Um modo de ter segurança? Não está te atacando? Defende-se? Talvez. E tu estás supondo perversidades em seu coração. Quem é o justo? E quem está enganado? É preciso, isso é importante, é preciso, muitas vezes, se pôr no lugar do outro. É preciso. Por experiência, quando nós estávamos no seminário, por vezes eu olhava algumas atitudes pastorais de alguns padres e criticava, falava situações, falava assim: eu não vou pensar dessa forma, não vou agir dessa forma. E aí depois que a gente se torna padre, quando a gente está no lugar deste outro que antes nós criticávamos, a gente percebe que a gente às vezes faz quase a mesma coisa, ou se não igual. Tem posturas parecidas com aquelas que nós criticávamos. Questões simples, questões pastorais. A questão é que quando eu estou no lugar do outro, a coisa muda. Porque é muito fácil imprimir um julgamento quando eu não ocupo o lugar pelo qual estou julgando. E outra coisa é quando eu ocupo esse lugar. Fato simples é, quando nós somos só filhos, nós olhamos para os nossos pais de uma forma. Acontece que quando nós nos tornamos pais, a gente olha para a situação e olha para aquilo que nós fizemos e a gente começa a se perguntar: talvez eles tinham razão. É preciso se colocar no lugar deste outro. É preciso ter a percepção das dores, dos dramas, da situação pela qual este outro está vivendo. Se soubéssemos compreender, não seria preciso perdoar.
Tudo isso é uma questão de domínio mental. Algo que nós precisamos fazer é tratar de alimentar e aliviar o interior humano. Assim, nós encontramos algumas pistas de como fazermos esse processo de perdão, de viver o perdão. É claro que depois eu vou trabalhar isso de forma muito mais concisa neste livro do Francisco Ugarte. Agora, uma outra questão que eu acho muito pertinente para concluir esses 7 dias primeiros da nossa oficina é como viver no deserto. E esse é o momento em que nós todos vamos vivendo. Vejam, Santo Inácio de Loyola, ele vai dizer para nós que grande parte da nossa vida é desolação, mais do que consolação. O que são essas duas realidades? As desolações são aquelas sensações pelas quais nos tiram o chão, criam em nós dúvidas e incertezas, são provocativas, nos tentam, nos provocam. Isso tanto do sentido positivo quanto negativo. A tentação no sentido negativo, diabólica, e a provação no sentido positivo, divina. Mexe com as nossas bases, porque Deus quer nos aperfeiçoar. Deus quer que nós cheguemos à plenitude, à perfeição. Para isso é necessário que aquela imagem borrada, aquela imagem que foi feita, a imagem e semelhança de Deus, mas que foi borrada pelo pecado, pela concupiscência, ela seja aos poucos novamente esculpida ou restaurada. E essa restauração é desolação, porque nos fere, nos torna instáveis. Agora, a consolação é quando Deus claramente permite que nós tenhamos paz. Aliás, quando eu tenho a clareza e a certeza de que aquilo que eu faço, do modo como estou vivendo a minha vida ministerial, seja como pai, mãe, filho, como esposo, esposa, como padre, como religioso, religiosa, quando eu sei que aquela realidade pela qual estou vivendo está em acordo com a vontade de Deus, quando existe paz interior. Eu não estou falando aqui das dificuldades externas. Eu não estou me retratando às lutas do dia a dia. Isso vai ter em qualquer momento da nossa vida. Eu estou me referindo a mim, ao meu espírito, à minha alma, como ela se encontra. Como o meu estado de espírito se encontra em paz, é porque então a vontade de Deus está sendo feita diante da minha fidelidade. Agora, se aqui dentro existe um grande movimento de agonia, aflição, de inquietação, de medo, de dor, então aí significa que eu estou um pouco longe de encontrar este Deus e estou um pouco longe desta observância, desta fidelidade com Deus. Então, esse deve ser o nosso termômetro. O termômetro da nossa relação com Deus é esse estado de espírito que existe dentro de nós.
Então, quando cansado do dia a dia, extremamente estressado com as situações do dia a dia, eu deito na minha cama, coloco a minha cabeça no travesseiro, eu repouso em paz interior. Agradeço a Deus por mais um dia. Aí sim é vontade de Deus. Então, Santo Inácio vai dizer que grande parte da nossa vida vai ser esse tempo de desolação, que é deserto. Então, quando o coração se povoa de Deus, os acontecimentos da vida enchem-se de encanto de Deus. E o coração se vivifica em tempos fortes. Foi assim que fizeram os profetas, os santos e principalmente Cristo. Então, o que é tempo forte? O tempo forte significa reservar para estar com o Senhor. Um fragmento de tempo no programa das atividades, por exemplo, 30 minutos de cada dia, ou algumas horas em cada 15 dias, etc. Tempos fortes não só para orar, mas também para recuperar o equilíbrio emocional, a unidade, a serenidade, a paz. Porque se não for assim, as pessoas acabam desintegrando-se na loucura da vida. Os que quiserem levar a sério a vida com Deus precisam integrar o sistema dos tempos fortes. Ou seja, precisa haver uma organização das suas atividades. Eu já disse isso aqui na oficina, numa das oficinas anteriores. Se nós não tivermos esse senso de organização e sabermos que esses tempos fortes, que são aqueles que nós estamos em consolação, é nesses momentos que nós precisamos nutrir da palavra de Deus, nos nutrir da Eucaristia, nos nutrir da caridade, nos nutrir da fé. Nós precisamos estar de tal modo fortalecidos, nutridos de Deus. Ele usa a expressão cheios do Espírito, para que quando vierem os tempos difíceis, então nós tenhamos combustível para gastar. Imagine você, se você tem que sair daqui e ir para Cuiabá, e no seu carro você tem apenas a autonomia de 1/3 de gasolina. Mas você precisa ir e voltar. Não vai dar certo, porque você não tem combustível suficiente. Então é preciso ter a clareza de que antes de sair daqui, eu preciso completar o tanque, para que eu tenha 100% de autonomia para ir e voltar. É isso. Na vida a gente precisa entender que a gente precisa desta autonomia da fé, autonomia da graça, ou seja, a capacidade de estarmos sempre cheios da força do Espírito. Se salvares o seu tempo forte, os tempos fortes te salvarão. Do quê? Do vazio da vida, do desencanto existencial. Se te queixas dizendo que não tem tempo, eu te direi que o tempo é questão de preferência. E as preferências dependem das prioridades. E a gente tem tempo para o que quer. Então, não tenho tempo? Quais são as minhas prioridades? Quais são as minhas preferências? E aí eu vou dizer o que eu tenho tempo. O que é essencial na minha vida. Quando decidimos ao Senhor um dia inteiro, no silêncio, na oração e na solidão, chamamos esse dia de deserto. É estar com o Senhor. É permanecer com o Senhor. Que pode ser com desolação e pode ser com consolação.
Eu posso entrar desolado e sair consolado. Mas eu preciso estar neste momento com o Senhor. Uma vez um padre disse para mim que 3 coisas eram necessárias. Primeira, rezar todos os dias, de 1 a 2 horas, na frente do Santíssimo. Segundo, uma vez ao mês, tirar um tempo para você, como que uma tarde de espiritualidade, um dia de espiritualidade, e rezar. E uma vez por ano, fazer um retiro. Olha que interessante. Todos os dias o Senhor, uma vez ao mês o Senhor e uma vez ao ano o Senhor. Mas em tempos diferentes. Infelizmente, eu ainda não tomei a consciência necessária de ter todos esses tempos. Mas percebe que é necessário que nós busquemos isso. E isso vai gradativamente entrando na nossa vida. Aos poucos nós vamos achando, permitindo que os espaços e as prioridades e as preferências na nossa vida sejam dadas a Deus. Sim, porque o nosso coração não está totalmente rendido ao Senhor. Então, para fazer um deserto, é conveniente, quase necessário, sair do lugar onde se trabalha ou vive e retirar-se em um lugar solitário, no campo, no bosque, na montanha, em uma casa de retiros, num rancho, na sede da fazenda, na chácara do vizinho, no sítio do amigo. É preciso tirar um tempo. Nós, quando tiramos tempo para ir para o rancho, para o sítio, para a fazenda, para a chácara ou para qualquer outro lugar, geralmente a gente vai para fazer festa, churrasco, comer, beber, escutar música. Se nós temos 4 finais de semana no mês, os 4 finais de semana nós ocupamos desta maneira. E aí eu repito, se te queixas dizendo que não tens tempo, eu te direi que o tempo é uma questão de preferência. E as preferências dependem das prioridades. A minha prioridade é beber, comer. A prioridade da minha família está nisso. Então, eu vou ocupar os 4 finais de semana para fazer isso. É conveniente ir para o deserto em pequenos grupos, pouca gente, mas tendo chegado ao lugar onde se vai passar os dias, é indispensável que o grupo se disperse e cada pessoa fique em solidão completa. É preciso ter a capacidade de ouvir. Em resumo, deserto é um tempo forte dedicado a Deus, em silêncio, solidão e penitência. Silêncio, solidão e penitência. Assim, amados irmãos e irmãs, nós encerramos essa noite refletindo um pouco mais de como viver o perdão e como viver o deserto. O exercício espiritual de hoje é muito simples. Faça uma síntese pessoal de tudo isso que você tem vivido até hoje, desde o primeiro dia de oficina até hoje. Escreva essa síntese. Ou pegue seu celular, grave um áudio só para você
mas que ela fique registrada. Ou que você verbalize, ou que você escreva, mas diga ao Senhor. Faça essa síntese. Retome todos os seus exercícios até hoje, desde o primeiro dia até hoje, e faça a sua síntese. É importante. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.